Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estar terminando esse material sobre as semelhanças entre dois triângulos, tá? Eu vou resolver aqui dois exercícios para vocês do nosso material, a letra A e a letra B, e eu vou terminar falando sobre as relações métricas no triângulo retângulo, porque essa parte aqui ela é extremamente importante, porque a gente vai estar falando sobre construtibilidade de alguns números, tá? Então, a letra A e a letra B, nós vamos estar desenvolvendo aqui no nosso quadro. Preste bem atenção, tá? Ele pergunta, no caso, as medidas x e y que estão indicadas, tá certo? Então, eu vou ampliar um pouquinho aqui para melhorar a nossa visualização, ok? Então, eu poderia dar alguns nomes aqui para alguns pontos, tá? Imagina que eu tenho aqui o ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, tá bom? Eu tenho aqui nessa situação um triângulo ABC. Observa que ele tem um ângulo cuja medida dele é alfa e eu vou chamar esse ângulo aqui, tá? Um ângulo de medida beta, perfeito? Então, ele tem um ângulo de medida alfa e um ângulo de medida beta. Eu observo agora um outro triângulo aqui, né? Um triangulinho BCD, e ele também possui internamente um ângulo de medida alfa e um ângulo de medida beta, né? Se dois ângulos já são congruentes, o terceiro obrigatoriamente tem que ser, né? Então, por isso, o que eu tenho? Que o triângulo ABC, né? O nosso triângulo original lá, o nosso triângulo ABC, ele vai ser semelhante ao nosso triângulo BCD, né? Ele é semelhante ao triângulo BCD. E eles possuem, por que eles são semelhantes? Porque eles possuem dois ângulos internos de medidas alfa e beta, tudo bem? E agora eu vou trabalhar, né? Eu vou montar a minha proporção, né? Porque nós percebemos que quando triângulos são semelhantes, a razão entre as medidas dos lados homólogos é a mesma, né? Então, eu tenho dentro deles três ângulos, né? Eu vou chamar um ângulo deles é o alfa, né? Que a gente sabe. O outro ângulo eu tenho que é o beta, tá? E esse outro ângulo eu vou chamar ele de θ, certo? Esse aqui, por exemplo, no menorzinho é θ e no outro vai ser esse grandão, tá? Esse grandão aqui é que vai ser o θ do outro, tá bom? Vai ser o terceiro ângulo, alfa, beta e θ. No triângulo ABC, né, que é o nosso triângulo grandão aqui, o que nós temos? O oposto ao alfa nele, tá aqui, ó, o alfa tá aqui. Então, no triângulo ABC, quem que é o oposto a ele? É o xzinho, né? Então, eu tenho que xzinho está para... Agora, eu vou no outro triângulo, no triângulo BCD, e vejo quem está oposto ao alfa, né? O oposto ao alfa aqui é o 4, né? Por isso é que eu acho importante vocês marcarem, né? Terem como marcar direitinho os ângulos internos. Pode marcar até com cor, né? Ou dar nome para ele, tanto faz. Então, ó, x está para 4. O beta, por exemplo, o beta no maior, olha lá, o maior está aqui, o triângulo ABC, o beta se encontra aqui, a medida que é oposta a ela é o 5, assim como 5 está para oposto ao beta no outro triângulo, no BCD, está aqui, né? Oposto a ele é o medida y, assim como o 5 está para y. E agora a gente vai oposto ao θ, né, que é o terceiro ângulo. O θ no primeiro triângulo ele está aqui. O oposto ele vai ser a adição entre essas duas medidas, né? Entre 5 e 4. Ó. 5 mais 4 vai dar 9, certo? E no triângulo pequenininho, né, no triângulo menorzinho, o oposto ao θ é o x, né? Aí, ó, fica montada a nossa proporção, tá vendo? Então, qual vai ser a maneira para a gente obter essas medidas x e y? Entre a primeira e a terceira, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, né? Vai ficar x ao quadrado é igual a 4 vezes 9, que é 36, né? Então, nós vamos obter que a medida x vai ser 6. Né? Então, se x ao quadrado é igual a 36, x só vai poder ser 6 unidades de medida, beleza? E
Sendo x 6 unidades de medida, eu posso agora trabalhar com uma nova proporção, multiplicando esses extremos, né? O valor de x é 6, então vai ficar 6 vezes y, né? Aproveitando esse valor de x que a gente obteve, é igual a 4 vezes 5, que é 20, né? Então, o nosso y vai dar um número racional, né? Não tem problema nenhum. 20 sobre 6 vai dar 10 sobre 3, né? Posso deixar a resposta em forma de fração, 10 sobre 3 unidades de comprimento. Então, é muito importante, né, a gente denotar quais são os ângulos, né, que têm medidas congruentes nos dois triângulos para que a gente monte a proporção. Beleza? E da mesma forma, a gente vai fazer a letra B. Eu vou tirar uma foto aqui da letra B para a gente poder montar a mesma ideia, tá? Observem só. Eu vou ampliar também a nossa letra B para que a gente construa. Ele já tem alguns pontos marcados, né? Ele marcou o A, ele marcou o B e o C, e eu vou chamar esse ponto aqui, tá, de ponto D. Eu observo o seguinte, olha, eu tenho dois triângulos aqui, olha, o triângulo ABC, ele tem um ângulo alfa, eu vou chamar esse ângulo aqui de beta, ou me desculpa, a canetinha começou a falhar. Eu tenho que esse ângulo aqui, ele vale beta, né, alfa e beta. E eu vou chamar, olha só, então o triângulo ABC, ele tem dois ângulos internos, um alfa, outro beta. E esse outro triângulo aqui, o triângulo BCD, ele também possui dois ângulos alfa e beta. Então, com certeza, eles vão ser semelhantes. Então, eu vou anotar. O triângulo ABC, ele também vai ser semelhante ao triângulo BCD. Tá vendo? Pela mesma ideia, né? Todos os dois têm um ângulo de medida alfa e um ângulo de medida beta. E eu tenho um terceiro ângulo aqui, tá? Vou chamar esse terceiro ângulo de θ. E no outro triângulo, qual vai ser o θ? O θ vai ser esse todo aqui, né? Certo? O ângulo θ. Então, eu vou marcar oposto ao alfa, né? Para a gente poder marcar a nossa proporção, né? Eu gosto muito de escrever que nós vamos estar montando agora, vai ser a proporção, ok? Então, vou colocar oposto a quem primeiro? Oposto ao alfa, depois oposto ao beta e depois oposto ao θ. Se você quiser marcar com uma cor, também não tem problema não, tá? No triângulo ABC, quem vai ser oposto ao alfa, né? O oposto ao alfa vai ser 6. No triângulo BCD, quem é oposto ao alfa? Ó, estando o alfa aqui, o oposto ao alfa é o 4. Ó. Então, 6 está para 4. Assim como oposto ao beta no grandão, né? No triângulo maior. No triângulo maior, eu tenho o x. No menor, eu tenho 5. Perfeito? Oposto ao beta. No maior eu tenho x e no menor eu tenho 5. E oposto ao ângulo θ, no maior, né? Só um minutinho, eu estou fazendo do maior para o menor, certo? Então, ó, oposto ao θ agora, no maior, o θ está aqui. No maior eu tenho 4 mais y. Ok? E no menor, né, quem que vai ser oposto ao θ? No menor, eu tenho que o oposto ao θ vai ser o número 6, né? Então, aqui eu tenho uma proporção tranquila da gente resolver. Multiplicando cruzado as duas primeiras, eu obtenho o nosso x, né? O nosso x, que é oposto ao beta no maior, e o nosso 5, que é oposto ao beta no menor, certinho? Então, ó, 5 vezes 6, 30, é igual a 4x. Então, ó, 4 vezes x é igual a 30. 30 dividido por 4 também vai dar uma fração, um número racional, né? 15 dividido por 2, unidades de medida, ok? E da primeira com a terceira, nós vamos obter a medida y. Eu vou fazer aqui nesse cantinho. Multiplicando 4 por 4 mais y, eu obtenho 16 mais 4 vezes y é igual a 6 vezes 6, 36, tá?
4 vezes y, 36 menos 16 dá 20, certo? Ou seja, a medida y é 5 unidades de medida, 5 unidades de comprimento. Tudo bem? Então, isso vai ser a resolução daqueles dois probleminhas do nosso material, tá? Agora, eu vou continuar daqui a pouquinho e eu vou fazer mais um vídeo com as relações métricas no triângulo retângulo. Daqui a pouquinho ele já vai estar aparecendo. Um abraço para vocês, tá? Até logo.